O tema de hoje é sobre algo que muita gente não percebe, mas que pode estar atrasando a própria vida sem se dar conta. Porque quando a gente fala de prosperidade, normalmente as pessoas pensam em aprender coisas novas, melhorar hábitos, trabalhar mais, buscar crescimento, e tudo isso é importante mesmo. Só que existe um detalhe que quase ninguém presta atenção. Às vezes o que mais atrasa a vida não é a falta de esforço, nem a falta de oportunidade. São algumas ideias erradas sobre a prosperidade que as pessoas foram acreditando ao longo do tempo. Ideias que parecem verdadeiras, que são repetidas o tempo inteiro por aí, mas que na prática acabam travando o crescimento de muita gente. E o problema das mentiras é justamente esse. Quando você acredita nelas, você organiza a sua vida em cima de uma coisa que não é verdade. E aí, sem perceber, você começa a tomar decisões baseadas nisso. E a internet, principalmente, está cheia de mentiras. Então hoje eu quero conversar com você sobre 3 fatos mentiras sobre prosperidade que podem estar atrasando a sua vida. E talvez, enquanto a gente conversa aqui, você perceba que em algum momento também acreditou em alguma delas, que isso é mais comum do que parece e aí você consegue ajustar na sua vida. Mas antes de continuar, já aproveita para deixar sua curtida aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o meu canal a crescer e faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. Agora vamos lá. Mentira número 1. A prosperidade é só para algumas pessoas. Essa é uma das mentiras mais perigosas que existem, porque muita gente cresce acreditando que prosperar é uma coisa reservada para poucas pessoas, quase como se fosse um tipo de destino, né? Como se algumas pessoas simplesmente tivessem nascido para crescer, para conquistar coisas, para viver uma vida mais abundante, enquanto outras teriam que se contentar com pouco. E às vezes essa ideia ela vem de experiências da própria vida ou de vidas passadas, né, de gerações passadas. A pessoa olha para a própria história, para as dificuldades que viveu, para o ambiente em que cresceu e começa a acreditar que aquilo define até onde ela pode chegar. Assim, né, nascem as crenças. Só que quando alguém acredita nisso, ela começa a limitar a própria vida sem perceber. Ela para de tentar coisas, ela para de buscar certos caminhos, para de se desenvolver em algumas áreas. Não porque ela não poderia crescer, mas porque lá no fundo ela já acredita que aquilo não é para ela. E prosperidade não funciona assim. Claro que cada pessoa tem um ponto de partida diferente, isso é uma realidade, mas o crescimento não é uma coisa reservada para um grupo especial de pessoas. O crescimento acontece quando alguém decide desenvolver novas habilidades, criar novos hábitos, melhorar a forma como administra a própria vida. Quando você entende que prosperidade não é destino, mas é construção, muita coisa começa a mudar. Porque naquele momento você deixa de olhar apenas para o que te faltou no passado e começa a olhar para o que você pode construir a partir de agora. Mentira número 2. Prosperar é só ganhar mais dinheiro. Essa também é uma ideia muito comum e errada. Quando alguém fala em prosperidade, muita gente já pensa imediatamente em dinheiro, em ganhar mais, em acumular mais, em ter mais recursos. E claro, prosperidade financeira faz parte da vida, é sim muito importante. Ter estabilidade, organização e crescimento financeiro é importante sim. Mas reduzir a prosperidade apenas ao dinheiro é um erro muito grande e muitas pessoas têm dificuldade de enxergar isso. Porque existem, né, aquelas que até ganham bem, mas vivem completamente desorganizadas, estressadas, sem tempo, sem direção, sem equilíbrio, sem alegria. E ao mesmo tempo existem as pessoas que estão construindo prosperidade de forma muito mais ampla, organizando a própria vida, desenvolvendo maturidade emocional, aprendendo a administrar melhor o tempo, as relações, as prioridades. A prosperidade de verdade, ela envolve várias áreas da vida. Mentalidade, disciplina, organização, crescimento pessoal. O dinheiro muitas vezes é consequência de uma vida que está sendo bem construída. Mas quando a pessoa acredita que prosperidade é só dinheiro, ela acaba ignorando as coisas fundamentais que sustentam esse crescimento no longo prazo. E aí ela pode até conquistar algumas coisas, mas ela não consegue manter ou não consegue viver aquilo com equilíbrio, não consegue se alegrar, é como se sempre tivesse faltando alguma coisa. Mentira número 3. Prosperidade acontece rápido. Essa é outra mentira muito comum, né, na nossa época agora. Pode acontecer rápido, mas nem sempre. Hoje em dia existe uma expectativa muito grande de resultados rápidos. As pessoas veem histórias de sucesso, veem conquistas, veem resultados
e às vezes imaginam que aquilo aconteceu de forma rápida ou fácil. Só que quase sempre tem um caminho longo por trás daquilo que a gente vê depois de pronto ou depois que ficou conhecido um caso famoso de superação. Tem aprendizado, erro, ajuste, período de esforço que ninguém viu. A prosperidade normalmente é construída aos poucos. Essa é a situação mais comum, com pequenas decisões que vão se acumulando ao longo do tempo. Um hábito melhor aqui, uma decisão mais consistente ali, uma habilidade nova que a pessoa decide desenvolver. E quando alguém acredita que prosperidade deveria acontecer rápido, ela se frustra facilmente. E a frustração é uma emoção difícil de lidar. Começa uma coisa, mas abandona no meio do caminho. Tenta melhorar alguma área da vida, mas desiste quando os resultados não aparecem imediatamente. Só que crescimento verdadeiro quase sempre exige paciência, porque ele é construído camada por camada. Quando você entende isso, você começa a olhar para a vida de forma diferente, começa a valorizar mais os processos, as pequenas evoluções, as mudanças que estão acontecendo ao longo do tempo, e isso faz toda a diferença. No final das contas, a prosperidade ela tem muito mais a ver com a forma como você pensa e como você vive do que qualquer outra fórmula pronta. Por isso é muito importante você prestar atenção nas ideias que você carrega sobre a vida, sobre dinheiro, sobre crescimento, porque muitas vezes são essas ideias que estão guiando as suas decisões todos os dias. E a vida se constrói no dia a dia, não é num acontecimento gigante uma vez a cada 6 meses. E se alguma dessas mentiras estava presente na sua forma de pensar, talvez esse seja um bom momento para começar a ajustar isso. E agora eu quero saber de você, qual dessas mentiras você mais vê as pessoas acreditando hoje em dia? Ou até mesmo qual delas você percebe que já acreditou em algum momento da sua vida? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!